Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Meus amigos, sextou, mas com muitas notícias do Vascão. Ontem, infelizmente, o Bahia acabou batendo o Corinthians aí por 2-1 e o Vasco está a um ponto somente aí de entrar na zona do rebaixamento. Vamos falar bastante do próximo jogo do Vasco contra o próprio Bahia em São Januário, hein? É vencer ou morrer, hein, pessoal? Tem que vencer de qualquer maneira. Esse jogo é importantíssimo e o Vasco está fazendo a sua preparação lá em Atibaia. Alguns jogadores não viajaram com a delegação do Vasco e se cogita que eles podem sair do nosso time, hein? Vamos falar aqui dessa situação, quem são esses jogadores. Também vamos falar aí do goleiro Gatito Fernandes, se existe a possibilidade dele vir vestir a camisa do Vasco para a próxima temporada. Também vamos falar de um jogador do Vasco que está na mira de um time da Série B, hein? O Cruzeiro tá de olho aí no lateral Henrique, pessoal. Vamos falar sobre isso e também aí muito mais. Bom, pessoal, já peço para você deixar o seu like, se inscrever aí no canal para fortalecer demais. Só clicar embaixo no inscreva-se, amigo. Se você é novo aí no canal, tá me assistindo pela primeira vez, se inscreve aí, dá essa força. Também peço para você ativar o sininho das notificações para você não perder nada e receber todos os vídeos postados aqui do nosso canal e ficar por dentro de todas as informações, notícias, tudo que acontece no nosso Vascão. É isso aí, ativa o sininho e se inscreve no canal. Bom, pessoal, ontem, infelizmente, após a vitória do Bahia aí por 2-1 frente ao Corinthians, o Vasco ficou a um ponto aí de entrar na zona do rebaixamento. O Vasco, apesar de tudo, permanece na 14ª colocação, mas o bolo aumentou demais, né, pessoal? Tá tudo embolado ali, os times praticamente com os mesmos números de pontos, né? Atualmente, o primeiro time dentro da zona do rebaixamento é o Fortaleza com 35 pontos. O Vasco tem 36 pontos e está na 14ª colocação. E mostra mais uma vez a importância que teria sido o Vasco ter vencido o Palmeiras, né? Se o Vasco tivesse forçado mais um pouquinho, tentado dar realmente o sangue naquele jogo ali, teria conseguido os 3 pontos e hoje estaria um pouco mais à frente ali da zona do rebaixamento. Mas infelizmente a vitória não veio, um empatezinho pelo menos pontuou. Se não tivesse pontuado, talvez hoje estaríamos numa condição muito pior aí na tabela. Mas o Vasco vai ter o adversário direto, né? O grande adversário direto agora vai ser o Bahia. Jogo importantíssimo pro Vasco agora em São Januário, no próximo domingo, às 4 horas da tarde. E a gente torce bastante para uma vitória do Vasco, porque é essencial o Vasco vencer esse jogo, pessoal, porque não pode vacilar como vacilou contra o Coritiba. Se o Vasco perder pro Bahia, a nossa situação vai ficar bem complicada, já que vamos ter algumas pedreiras aí pela frente e também vamos ter jogos com adversários que estão dentro da zona do rebaixamento. O Fortaleza e também aí o Goiás, né? O Vasco fecha o Campeonato Brasileiro jogando em São Januário contra o Goiás, um jogo importantíssimo. Só que antes desse jogo o Vasco vai a São Paulo enfrentar o Corinthians na penúltima rodada do Brasileirão e sem falar que ainda tem a mulambada pela frente, Internacional, jogos difíceis ainda pela frente aí que o Vasco tem e tomara que consiga vencer já o Bahia, vencer bem já em São Januário para a gente já começar a pensar mais à frente na tabela, quem sabe pensar aí na Sul-Americana. E pensando no desenvolvimento do time, tentando fazer o time jogar mais, o Luxemburgo levou a delegação do Vasco para Atibaia, lá em São Paulo, para ter um período de treinamento para trabalhar, né? Muitas pessoas estão falando que o Luxemburgo fez churrasco, teve samba, teve isso, teve aquilo, mas o próprio Luxemburgo falou que o Vasco foi unicamente, exclusivamente para trabalhar, para conseguir aí tirar o nosso time dessa situação, o nosso clube dessa situação, para não ser rebaixado. E alguns jogadores não viajaram com a delegação do Vasco, hein, pessoal, para esse treinamento lá em Atibaia e gera muitas especulações, né? A gente trouxe aqui informações ontem do Gustavo Torres, que está fora dos planos do Vasco e pode ser devolvido ao Atlético Nacional. Outros jogadores ficaram de fora também dessa delegação que foi para Atibaia. O jogador atacante Caio Magno, irmão do Thales Magno, e também aí o Lucas Santos, jogador, uma promessa da base, né, pessoal? Quem diria que após aquela copinha, o Lucas Santos sequer seria relacionado para os jogos do Vasco, sequer iria viajar com a delegação do Vasco para treinamentos, hein, pessoal? Que fase que chegou aí, uma das grandes joias que o Vasco teve aí nos últimos tempos, não conseguiu lapidar bem o jogador não conseguiu virar o que se esperava dele, aquele cracaço que ele era no sub-20 do Vasco, não virou isso no time profissional. O jogador chegou a ser emprestado para o CSKA Moscou da Rússia, não deu certo, foi devolvido ao Vasco e no Vasco ele é muito pouco aproveitado porque não consegue jogar bem, né, pessoal? A gente vê que o jogador tem um tamanho fora do normal para jogadores de futebol, né? Mas se bem que o Soteldo tá destruindo lá no
Santos, né? Na minha opinião, tamanho não é documento, né? Eu vejo aí muitas pessoas falando que o jogador é muito baixinho, não consegue disputar corpo a corpo com um zagueiro, com um lateral, porque ele joga ali na ponta, né? Mas a gente vê o Soteldo destruindo lá no Santos, o jogador tem praticamente a mesma altura do Lucas Santos. Eu acho que é o futebol mesmo do jogador que tem que se desenvolver mais. Na minha opinião, seria interessantíssimo o Vasco emprestar tanto ele e o Caio Magno para algum time da Série B ou até mesmo time pequeno que vai subir para a Série A para ganhar experiência, para ganhar rodagem, porque já que no Vasco ele não tá tendo sequência de jogos, eu acho que seria interessante, porque talento o garoto tem. A gente já viu isso nele, a gente esperava muito do Lucas Santos, esperava que realmente ele fosse virar um cracaço e ajudar o Vasco aí no futuro. Já em 2021, né? Já em 2021 a gente já imaginaria que o Lucas Santos fosse titular do Vasco. Mas infelizmente ele não conseguiu desenvolver e vamos aguardar ver o que o Luxemburgo vai fazer com esse jogador, se vai emprestar ele caso o Vasco fique na primeira divisão aí para algum time na próxima temporada para pregar experiência, né? E o Caio Magno, eu não acredito que ele deverá permanecer no Vasco, porque o jogador é muito pouco aproveitado, pessoal. Eu vi o Ricardo Sapinto dando oportunidade para ele uma vez ou outra, mas é muito raro os momentos que o Caio Magno entra dentro de campo. Eu acho que o Vasco deveria rescindir o contrato do jogador aí. Preciso confirmar se realmente o Vasco tem o direito de rescindir o contrato do Caio Magno, já que tem contrato com o Thales. Quando renovou o contrato do Thales, o Thales exigiu que o jogador também permanecesse no Vasco, né? O seu próprio irmão. Vamos aguardar e ver o que vai ser feito desses jogadores. Também havia especulação do Marco Júnior não ter viajado para Atibaia, mas ontem nos treinamentos postados pela Vasco TV a gente viu lá o Marco Júnior lá normalmente lá com os jogadores e está lá em Atibaia. Se ele não tivesse viajado, certamente seria outro jogador que estaria no bolo para deixar o Vasco. Deixe aí nos comentários o que você acha dessa decisão do Luxemburgo de não levar o Gustavo Torres, que está a um passo de sair do Vasco, o Caio Magno e também aí o Lucas Santos. E deixe aí nos comentários se você acha interessante o Vasco emprestar esses jogadores para alguns outros clubes. Bom, pessoal, um jogador pode estar saindo do Vasco, né? Um jogador que em tese é titular do Vasco, que tem o seu contrato vencendo em agosto e ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube aí do mundo, né? É o lateral esquerdo Henrique, jogador aí revelado pelo Vasco, né? De 26 anos, pode estar a um passo de ir para o Cruzeiro. O Cruzeiro é o time que mostrou interesse aí na contratação do Henrique para a disputa da Série B de 2021. O Cruzeiro que não tem chance alguma de voltar à primeira divisão, ficará na segunda e já planeja aí montar o seu elenco, né? E deseja aí contar com o lateral esquerdo Henrique, que na minha opinião é um lateral muito fraco, quebra galho daqueles gigantescos, né, pessoal? Porque o Vasco agora não tem lateral esquerdo e vai ter que ir com o Henrique, né, cara? Porque por isso que o Henrique sempre vai ficando no elenco do Vasco. Esse é um dos grandes motivos da permanência do Henrique ainda no Vasco, porque o Vasco nunca consegue montar um elenco bom, um elenco de qualidade, e por isso o Henrique sempre vai sendo mantido ali na lateral esquerda. Passa ano, todos os anos o Henrique permanece no Vasco, porque o Vasco não contrata um lateral esquerdo que preste para a posição. Esse ano trouxe o Neto Borges, não deu certo também, não vai dar certo, porque é um jogador muito fraco. Eu acho que o Vasco também pode devolver o Neto Borges para o seu time lá da Bélgica. O contrato dele se encerra também agora no meio do ano de 2021 e na minha opinião seria interessantíssimo o Vasco tentar trazer um lateral de mais peso, um lateral para chegar para ser titular. Eu vi nas redes sociais muitos torcedores do Vasco pedindo a contratação do lateral esquerdo Vitor Luiz, que está no Botafogo, né? O Botafogo vai cair para a segunda divisão e possivelmente o Vitor Luiz não deverá ficar no Botafogo. E quem sabe aí o Vasco pode contratar esse jogador. Na minha opinião, ele é muito mais jogador do que o Henrique. Na minha opinião, tem laterais aí que poderiam também vir pro Vasco para ser titulares aí incontestáveis, né? Mas vamos aguardar, ver o que a diretoria aí com o Alexandre Pássaro e o Jorge Salgado vai tentar fazer aí pro Vasco para a próxima temporada e se vai realmente liberar o Henrique aí pro Cruzeiro ou se vai renovar o contrato do jogador. Deixa aí nos comentários o que você acha dessa situação do Henrique, se você liberaria ele pro Cruzeiro, se você gosta do Henrique, se você quer a permanência do jogador no Vasco. Eu, particularmente, liberaria ele já logo, pessoal. Bom, pessoal, agora vamos falar da situação do goleiro Gatito Fernandes, né? De acordo com o canal Atenção Vascaínos, o Vasco não tem o interesse na contratação desse goleiro, hein, pessoal? Porque muitos torcedores querem ver um novo goleiro no Vasco. Já é fato para todos que o Fernando Miguel não é unanimidade lá em São Januário e muito menos para a maioria dos torcedores vascaínos, né? Vem falhando bastante, tomando muito gol de longe, né? É só chutar que a bola entra e com certeza o jogador não é unanimidade entre os torcedores do Vasco e o Vasco talvez poderia
aí está aí pensando em trazer um novo goleiro. E surgiu o nome mais uma vez aí do Gatito Fernandes para ser reforço do nosso time, né? Só que de acordo com o canal Atenção Vascaínos, não existe essa possibilidade do goleiro do Botafogo vir para o Vasco. Goleiro bastante experiente, na minha opinião, chegaria para ser titular absoluto do Vasco, mesmo com o Fernando Miguel no elenco. Muitos torcedores vascaínos apostavam muito no goleiro Lucão, né, da base do Vasco, só que ele falhou e falhou feio naquele jogo contra o Defensa e Justiça pela Copa Sul-Americana, acabou sendo sacado do time com a volta aí do Fernando Miguel ao time titular e desde então sequer voltou ao time titular do Vasco. Minha opinião, um tempo atrás eu apostaria sim no Lucão como titular, ele estava jogando bem, só que devido a essa falha aí, o conceito dos torcedores do Vasco sobre o goleiro caiu bastante e o jogador não é mais prioridade aí para ser goleiro titular do Vasco. E com certeza o Vasco poderá ir, quem sabe, ir ao mercado tentar trazer um novo goleiro para a posição. O Campeonato Brasileiro tem muitos bons goleiros, né, pessoal? O próprio goleiro do Bahia é um bom goleiro, né? O Douglas. Tem um goleiro também do Atlético Goianiense, o Jean. Só que o Jean tem um porém, né? Teve aquele grande problema dele envolvendo a esposa, que ele agrediu a esposa dele. E o jogador vem sendo bastante abafado pela mídia, porque ele tá agarrando demais lá no Atlético Goianiense. Fez até gol na última rodada aí do Campeonato Brasileiro de pênalti. E com certeza seria um bom reforço sim pro Vasco. Só que tem esse problema aí, o jogador agrediu a sua ex-esposa, estaria uma péssima imagem caso ele seja contratado não somente pelo Vasco, mas por qualquer outro time grande, né? Porque com certeza, após ser contratado, viria à tona todos os problemas pessoais que o atleta teve e isso iria trazer uma péssima imagem para o clube. Eu não acredito que o Vasco deverá ir atrás desse goleiro. Seria um bom reforço, sim, na minha opinião, mas infelizmente esses problemas do jogador atrapalhou demais a carreira dele. E tem outros goleiros que poderiam vir para o Vasco. O próprio goleiro do Goiás, Tadeu, muito bom goleiro. Na minha opinião, chegaria para ser titular absoluto do Vasco, incontestável, e o Vasco poderia sim tentar trazer esses goleiros aí que estão se destacando na Série A do Campeonato Brasileiro. Mas vamos aguardar aí, ver como que vai ser feita a situação do Vasco. O Vasco vai permanecer na primeira divisão. Vindas de jogadores, contratações só vão se concretizar assim que o Vasco ficar na primeira divisão. E aí sim vamos ter uma certeza de quem vai ficar no Vasco e quem vai ser contratado para a próxima temporada. Deixe aí nos comentários se você tem um goleiro favorito que gostaria de ver vestindo a nossa camisa ou se você permaneceria aí com o Fernando Miguel ou até mesmo daria uma nova chance para o goleiro Lucão no time titular. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal para fortalecer e ativa o sininho para você não perder nada. Tamo junto, saudações vascaínas a todos e é nóis.